Irmãos, para o nosso momento de edificação pela pregação da palavra, vamos abrir nossas Bíblias em Eclesiastes, capítulo 8. E nós vamos ler do verso 1 ao verso 8. Assim então diz o Senhor: quem é como o sábio? E quem sabe a interpretação das coisas? A sabedoria do homem faz reluzir o seu rosto, e muda-se a dureza da sua face. Eu te digo: observa o mandamento do rei, e isso por causa do teu juramento feito a Deus. Não te apresses em deixar a presença dele, nem te obstines em coisa má, porque ele faz o que bem entende. Porque a palavra do rei tem autoridade suprema. E quem lhe dirá: que fazes? Quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal. E o coração do sábio conhece o tempo e o modo, porque para todo propósito há tempo e modo. Porquanto é grande o mal que pesa sobre o homem, porque este não sabe o que há de suceder, e como há de ser, ninguém há que lhe declare. Não há nenhum homem que tenha domínio sobre o vento para o reter, nem tampouco tem ele poder sobre o dia da morte, nem há tréguas nesta peleja, nem tampouco a perversidade livrará aquele que a ela se entrega. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez? Deus bendito, dá-nos alimento novo neste momento. Nós estamos aqui, Senhor, e já fomos preparados por Ti mesmo para ouvir a Tua voz. Abençoa-nos neste tempo, Senhor, pela instrumentalidade do Teu Santo Espírito. Que ouçamos o Senhor falar, nos ensinar, nos corrigir, nos dirigir. E que assim a nossa vida durante esta semana, que começa hoje, seja, ó Deus, o reflexo das coisas que o Senhor vai nos ensinar neste momento. Dá-nos coração ensinável, dá-nos ouvidos atentos. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, tem hora que eu acho que eu estou ficando maluco. Estou ficando meio louco, eu acho. Porque o mundo é coisa para doido. E a gente não sabe muito bem a que passos as coisas estão indo para o resto da loucura. É complicado ver algumas notícias de TV e em outras vezes é complicado assistir alguns programas, dando ênfase e dando cena para algumas coisas que tempos atrás poderiam ser consideradas como loucura. Às vezes eu acho que estou ficando louco. Aí a gente arredonda um pouco essa frase dizendo: não, isso é coisa de velho, é pensamento de velho. Aliás, não tenho mais desculpa. Não tenho mais 39. Eu tenho 40 agora. Então daqui para frente eu vou falar muito de coisa de velho, tá bom? É terceira idade já, não é? Não? Não? Melhor idade. Não também? Estou me sentindo velho, 40 anos. Mas eu não vim falar de mim. É que às vezes parece mesmo que a gente está maluco. Aliás, a Bíblia já nos preveniu para isso. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz que as coisas do mundo são loucura mesmo. E o inverso é verdadeiro, porque aqueles que têm o pensamento do Evangelho, da Escritura Sagrada, pensam e agem de uma forma que o mundo vai achar que é uma tremenda loucura. Porque Deus escolheu as coisas loucas do mundo para dar sabedoria. E Deus escolheu as coisas fracas do mundo para dar força. Paulo diz que é uma tremenda loucura oferecer vida e vida eterna e a possibilidade de ressurreição por uma ferramenta, a pregação. Isso é uma loucura. E por fim ele diz que as coisas espirituais, o homem natural não consegue discerni-las, senão só com o Espírito. E aí nós nos vemos como crentes, como seres espirituais, num mundo que jaz no maligno. Tem hora que parece que a gente está louco.
E para não entrar nessa loucura de vez, nós precisamos de muita sabedoria. E, meus irmãos, esta sabedoria não vem da quantidade de livros que você lê, dos portais que você acessa, das redes sociais que você mantém atualizada. Esta sabedoria vem do Senhor. Se finalmente você não se quedar aos pés do Senhor, diante de sua palavra e buscar nele esta fonte rica de sabedoria, você vai ter passos para a loucura. E não estou falando de problemas de cognição ou neurológicos. Eu estou dizendo que você passará a agir como um descrente. Eu estou fazendo sim essa relação entre sabedoria, aquilo que vem do Senhor, e loucura, aquilo que vem do mundo, porque é o que Salomão está fazendo conosco desde o início do livro de Eclesiastes. Da última vez que nós estudamos o capítulo 7, e vimos ali a personificação de sabedoria e de insensatez, de loucura. E agora, de novo, ele vai tratar sobre o tema de sabedoria. Aqui no capítulo 8, até o finzinho dele, no verso 17, Salomão nos dará conselhos sábios. E nós precisamos disso. Conselhos sábios, de alguém sábio. Precisamos nos assentar diante de alguém, como que sentado numa cadeira de balanço, pensando na sua vida, pensando naquelas coisas que já realizou, e ouvir atentamente. As crianças e os adolescentes precisam imaginar como se nós estivéssemos assentados aqui diante de um vovô, de uma vovó, contando como era no passado, como eram as coisas, a rua onde morava, a casa, e assim adquirir sabedoria, mas não sabedoria humana, sabedoria que vem do Senhor. O texto nos mostra aqui, meus irmãos, que a verdadeira sabedoria capacita o homem a viver com prudente submissão diante da autoridade real, reconhecendo tanto a sua legitimidade quanto os limites do poder humano, em um mundo marcado por finitude. O nosso mundo é limitado. Nós precisamos de sabedoria para compreender estas coisas. Então você verá nesse texto e lembrará daquilo que você leu, do benefício que há em adquirir sabedoria, isso no versículo 1. A experiência que a sabedoria dá, no verso 2 ao verso 5. E os limites que a sabedoria não pode romper, porque estes limites são impostos pelo dono da sabedoria, que é o Senhor Deus. Então, hoje veremos a primeira parte destes conselhos sábios. São 3 para nós hoje. Versículo 1. Busque verdadeira sabedoria. O segundo conselho está entre o verso 2 e o verso 5. Guarde o mandamento do Senhor. E o terceiro conselho está entre o verso 6 e o verso 8. Use a sabedoria para compreender os tempos e os modos. Conselhos sábios. Busque a verdadeira sabedoria, guarde o mandamento do Senhor e use a sabedoria para compreender os tempos e os modos. Por que esta mensagem deve chamar a sua atenção e te incomodar para uma mudança de vida? Ocorre, meus irmãos, que nós temos tido cada vez mais mostras da profundidade que o pecado alcançou no coração dos homens. Vez por outra, nós nos assustamos com os absurdos que os homens podem cometer, seja na área moral, seja na área de prática mesmo. Coisas absurdas. O coração tem a inclinação de lidar com autoridades e autoridades humanas de uma forma imprudente, autônoma ou até mesmo desesperada, por não conhecer os limites e a soberania de Deus. Para quem gosta de futebol, um bom exemplo é o relacionamento dos jogadores com a arbitragem. É um negócio desesperador. Eles não têm
o mínimo respeito com o juiz. E nem que seja para dizer, olha, tá errado esse lance aqui. Não, é um negócio sempre apocalíptico. Aí inventaram o auxiliar de vídeo, que também não é respeitado. Quantas cabines já foram destruídas? Esse é um exemplo. É claro, serve apenas para aqueles que gostam de futebol. Mas para todos os outros casos, é possível se lembrar de pelo menos um exemplo de questionamento ou rebeldia ao exercício de um limite imposto. Por que eu não posso parar o carro aqui? Por que eu não posso mudar de faixa, sendo que a faixa é contínua? Mas é tudo branco, pastor. Mas não pode. Por que será? Nós temos este rompante de tirar os limites impostos, temos dificuldade em lidar com autoridade. Seja a delimitação da fila do açougue, que começa para lá ou para cá, seja também o veto de um presidente. Mas, graças a Deus, nós temos Cristo Jesus. E o Evangelho tem como quebrantar o nosso coração. Nós temos que olhar para Cristo, que se submeteu perfeitamente à autoridade divina e à autoridade humana, mesmo com as injustiças que foram cometidas contra ele. O crente precisa olhar para Cristo, sabendo que ele é o Rei soberano sobre todas as nações. Ele tem todo o poder de conduzir os passos. É sobre ele que está o reino do universo. E a despeito das rebeldias dos homens, ou até mesmo a incerteza do que se virá adiante, nós temos que confiar no Rei de toda a terra. Nós olhamos para Cristo como nosso Salvador. Nós o amamos. Nós cantamos um desejo nosso. Este último hino é uma oração. Tem até algumas expressões mais elásticas, exageradas até para alguns, mas é uma oração. E seria muito bom se você cumprisse tudo aquilo que você cantou. E nós cantamos isso com o coração aberto. Nós temos Cristo, não apenas para ser recorrido em tempos de dificuldade, ou quando nós precisamos de alguma coisa, Cristo reina soberano sobre todas as coisas agora. Então é preciso que você tenha sabedoria vinda do próprio Deus para confiar no seu Rei e assim viver diante dos reis da terra, das autoridades constituídas, de forma que você seja sábio e consiga interpretar os tempos e os modos. Em tempos tão incertos, é importante ter alguém experiente para se aconselhar. Portanto, ouça conselhos sábios do pregador. Primeiro, porque ele nos instrui a buscar a verdadeira sabedoria. Olha aí o versículo de número 1. Algo belíssimo sendo dito aqui. Há algo belíssimo sendo dito de forma paralela ou num paralelismo. Observe, quem é como o sábio? E mais, quem é que pode interpretar as coisas com exatidão? E aí essa expressão é belíssima. A sabedoria do homem faz reluzir o rosto e muda-se a dureza da sua face. Nós temos expressões na nossa língua portuguesa muito interessantes. Uma delas é dizer que determinada pessoa, porque é muito bruta, ou não teve muito desenvolvimento cognitivo, a gente chama essas pessoas de bronco. É um bronco. Lá na roça chamava de chucro. E é interessante como à medida em que nós vamos conhecendo as coisas, o rosto vai modificando mesmo. Nós nos tornamos pessoas iluminadas.
Quem tem dificuldade de mexer com o celular sabe disso. Às vezes precisa fazer um negócio simples. É simples. É simples. E aí alguém vem rapidinho e olha, às vezes um neto, né? Vem rapidinho, filho. Não, tá aqui. O que acontece de imediato? Um sorriso. Ou pelo menos uma expressão de alívio. Até que enfim, achei que tinha perdido. Quem é mais experiente com informática já teve aqueles microinfartes quando um documento que estava salvo some, desaparece. E alguém vem e diz, não, dá para achar ali, ó, arquivo recuperado e tal. Uma coisa maravilhosa. A sabedoria faz com que o nosso coração seja iluminado. A sabedoria que o homem tem pode iluminar o seu rosto e desfazer a sua face dura. O texto não começa falando de nada mais, e sim fala de como o nosso coração tem condições de modificar a nossa existência e, a partir disso, a nossa prática diante do mundo. Antes de falar do rei, das autoridades, ele vai falar da sabedoria do homem. Reparou? Veja o versículo 2 e a transição para o versículo de número 3. Não te apresses em deixar a presença do rei. Guarda o mandamento do rei, verso 2. Mas antes de dar esta exortação, ele diz: a sabedoria do homem ilumina a sua face. É preciso ser sábio para viver num mundo como o nosso. Mais um ataque. Mais um. Será o último? Não será. Quando vai terminar? Não sabemos. Qual o objetivo? Foi justo ou não? Quantas são as perguntas? E para todas elas há uma resposta. Mas há uma maneira sábia de responder, de interpretar estas coisas. Você precisa adquirir sabedoria. Antes de lidar com as autoridades, você precisa se governar. Você precisa ser sábio. E a sabedoria bíblica não pode ser entendida como uma ferramenta para manipulação, como alguns já acharam aqui no nosso país. O que dizer da bancada evangélica? Todos, pastor? Não estou falando de ninguém. Estou falando de que muitas vezes o tema evangelho foi utilizado também como massa de manipulação. Sabedoria aqui é para autogoverno e depois para você se submeter aos outros governos. Meus irmãos, abram a sua Bíblia comigo, ou abram as suas Bíblias no Salmo de número 34. Salmo de número 34. Versículo de número 5. Contemplai o Senhor. Está escrito contemplai-o, mas a ideia é de buscar o Senhor desde o início, principalmente no verso 4. Passa os olhos aí para você entender o contexto próximo. Contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Contemplar o Senhor trará sobre o crente iluminação. Então, neste relacionamento entre eu e o Senhor, haverá iluminação, para que no meu relacionamento entre mim e os outros, eu e os outros, haja também esta iluminação vinda do próprio Deus. Deus governa todas as coisas e é Ele quem nos ilumina. Avance para o Salmo de número 119, versículo 105.
O que diz aí? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. A sabedoria de que está falando o pregador aqui, Salomão, é a sabedoria que vem do Senhor. Ela ilumina o homem, ela tem a condição de transformar a dureza da nossa face. Antes de fazer qualquer coisa no mundo, antes de interpretar o mundo ou qualquer fato do mundo, você precisa estar iluminado com a sabedoria que vem do Senhor. Os tempos são maus, as pessoas parecem loucas, a gente às vezes parece louco. E para a gente não se perder nessa confusão, nós precisamos confiar em Deus e buscar nele a direção para o nosso viver. E não há outra fonte senão a palavra dele. Volte um pouquinho, apenas 100 salmos. Vamos ao Salmo 19. E observe o que será dito. Salmo 19, versículo de número 8. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Olha o verso 11. Além disso, por ele se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. E nós poderíamos seguir lendo outros textos nas Escrituras, do Antigo, no Novo Testamento, que mostram para nós a necessidade que nós temos de ser iluminados e a realidade de que a fonte de iluminação vem do Senhor. Ele é a fonte de sabedoria que deve ser perseguida por nós. Se esse sermão terminasse agora, ele seria legalista. Ele estaria apenas te conduzindo a uma questão moralista. Se este sermão terminasse agora, para alguns haveria grande desespero, porque o pastor falou e eu não sei o que fazer. Mas você precisa se lembrar de Cristo Jesus. Ele veio ao mundo e ele mesmo disse de si: enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. A vida no Evangelho e a vida com Deus não é teórica. Não é apenas com uma coleção de histórias bíblicas, de conceitos e de regramentos, de práticas que você precisa. A vida com Deus é uma vida de relacionamento diário, contínuo, progressivo. O próprio Deus enviou seu Filho para que nós estivéssemos de novo unidos a Ele. O pecado nos separou deste relacionamento, mas Deus nos uniu a Ele em Cristo, para que pudéssemos, por meio de Cristo, ter acesso à sabedoria que veio ao mundo por meio de Cristo. E este tipo de sabedoria nos ilumina. O próprio Cristo vem e diz: eu sou a luz do mundo. Você não pode mais perder tempo nisso. E eu não estou conduzindo você a achar as outras coisas descartáveis. Não é esse o meu papel aqui. Até para isso, você precisa ter sabedoria para saber e dizer e elencar as coisas que estão te fazendo perder tempo. O fato principal aqui é: nós, finalmente, sem esperar mais nada, precisamos recorrer ao Senhor como a única fonte de sabedoria para nós. Para tudo.
Irmãos, para tudo. Porque como você leu comigo em Eclesiastes 8, a sabedoria do homem faz reluzir o seu rosto e muda-se a dureza da sua face. Tem um monte de gente que está precisando de sabedoria para várias coisas. Eu queria muito que o meu médico amanhã tivesse sabedoria de me tirar essa tala. Eu estou orando por isso. Eu passei uma raiva hoje de manhã, irmãos. Misericórdia. E aí eu vim com esse modelito, que era o único que dava. Depois, se você quiser ter a curiosidade de ver a cor da meia, pode ver. Porque é a única que eu consegui vestir com uma mão. Brincadeiras à parte, todos nós estamos com algum plano ou aguardando alguma resposta para a qual precisamos de sabedoria. E ainda que não estejamos nesses dois grupos, nós estamos num terceiro, que tem projetos, que está tocando seus projetos adequadamente, com a bênção do Senhor. Há muita coisa ainda por vir para se consolidar. E para todos estes grupos, há a necessidade de se ter sabedoria. E a fonte de sabedoria para nós é o Senhor Jesus Cristo. Quando o Senhor Jesus estava diante dos seus seguidores, ensinando e confrontando os fariseus, alguns deles disseram: ai, essas palavras são muito duras, nós vamos embora. E muitos foram embora naquele dia. E o Senhor se voltou para aqueles mais próximos, e principalmente os 12, e perguntou: vocês também querem ir? E o que é que Pedro disse, meus irmãos? Para onde mais nós iremos, se só tu tens as palavras de vida eterna? A vida com Deus não é uma vida de toma lá da cá. Eu pergunto, ele responde, eu pergunto, ele responde, eu pergunto, ele responde. E se ele não responder é porque ele ou não está me ouvindo, ou ele não tem interesse sobre essas coisas. Tem gente que nem ora sobre alguns assuntos porque acha que Deus não tem interesse nelas. É um erro esse. A nossa vida com Deus é uma vida de relacionamento contínuo, como eu já disse. De derramar a alma diante do Senhor, sabendo que Ele é um Deus presente. É um bom ouvinte das nossas demandas. E é um eficaz executor da sua vontade. E grande parte destas coisas que Deus faz está de acordo com aquilo que nós pedimos. Mas outras tantas coisas que nós pedimos de outra forma, ou nem pedimos, o Senhor nos dá. Porque Ele é um Deus amoroso. E Ele decidiu nos amar em Cristo Jesus, a fonte de sabedoria que veio ao mundo para que todo aquele que cresce nele não tivesse mais a condição de morte eterna, mas sim de vida eterna. Este é o primeiro conselho de Salomão. Um conselho sábio. Busque a verdadeira sabedoria. E é isso que você precisa fazer. Não se ache sábio aos seus próprios olhos. Coloque diante de Deus todo o seu planejamento, todo ele. Familiar, financeiro, dos negócios, do emprego, do trabalho. Todas as coisas, até aquelas que você quer fazer. Nossa, eu tenho desejo muito de ir esquiar lá em... Como é que é aquela cidade de São Paulo? São Roque. Eu fui baixo agora no esquiar, tá bom? Esqui indoor. Mas eu tenho esse desejo. Coloque isso diante do Senhor. Você que é crente,
E eu tô nessa, tá bom? A gente deveria se envergonhar de todas aquelas vezes que a gente faz planilha, a gente pega caderninho, coloca caderno dos desejos, faz planejamento financeiro e não ora sobre isso. A gente deveria se envergonhar. Porque neste exato momento em que nós não colocamos esses planejamentos diante do Senhor, nós estamos agindo com a sabedoria humana própria. E depois nós vamos pedir ao Senhor ou reclamar dele uma atitude que nós não validamos com ele. É a sabedoria de Deus que nos ilumina, que tem o poder de quebrantar o nosso coração e de quebrantar a nossa face, como diz aqui o texto de Eclesiastes 8. Não há mais tempo a perder, irmãos. Não há mais tempo a perder. Você precisa se devotar totalmente e integralmente ao Senhor. Sem mediadores, nem aqueles que você mesmo elege. E na maior parte dessas vezes, nós somos o mediador. Já reparou? É segundo a nossa vontade, segundo a nossa justiça que nós pedimos a Deus. E nós nos enganamos assim. Há tantos exemplos bíblicos, você precisa revisitá-los e pedir ao Senhor que te ilumine. Então, fica aqui apenas esta aplicação do conselho de Salomão. Eu queria enfatizar muito a sabedoria hoje, que ela vai ser necessária para a gente ir no restante do texto. Domingo que vem a gente volta aqui nesse capítulo 8. A aplicação, então, para esta ideia de buscar a sabedoria verdadeira, que é o primeiro conselho desse texto, é: confie somente em Cristo. É uma frase breve, parece vaga, mas não é. Confie somente em Cristo para tudo. Tudo. Você vai sair para trabalhar, ore ao Senhor. Senhor, torne esse dia produtivo, abençoado. Que as minhas atitudes que eu preciso ter ali, afins ao meu trabalho, que todas elas sejam bem realizadas. Que não dê um erro ali na hora que eu for trabalhar. Que a máquina funcione. Que o comando não dê erro, não dê bug. Que a nota que eu for tirar esteja certa, para que eu não tire outra nota. Coisas específicas, irmãos. Entregue o seu dia diante do Senhor, confie somente em Cristo e peça sabedoria a Ele para lidar com as situações. Não saia igual um desesperado dando resposta, para você não se arrepender depois. Mas, de novo, não é uma questão moral, você confia em Deus, então, até mesmo, peça ao Senhor a melhor resposta para dar. As pessoas esperam. Elas conseguem esperar. Eu vou perder o negócio. Você confia em Deus? Então a pessoa vai voltar. Um exemplo básico que você faz isso, eu espero que você faça. Você está andando na loja, vai comprar um negócio. Precisa comprar um negócio. Você compra na primeira loja, a não ser que seja da sua confiança. É ali, você sabe que não vai dar erro, é aquilo ali. Mas se não for, você entra naquela loja. Você vê. É o valor. Agora você vai buscar um outro valor. Você entra na outra, você entra na outra, você entra na outra. E depois você volta naquela primeira. Você teve mais segurança, alguma coisa do tipo. Assim também é com os nossos negócios, com as nossas atividades. As pessoas esperam. Coloque diante do Senhor a sua vida. Confie somente em Cristo. É Ele a fonte de sabedoria. E como nós lemos hoje, a sabedoria do homem faz reluzir o seu rosto e muda-se a dureza da sua face. Que Deus te dê uma semana mais leve, mais segura, mais prudente, mas não baseado na sua sabedoria, na sua prudência, mas na sabedoria do Senhor, somente do Senhor. Vamos terminar lendo o Salmo 111, versículo de número 10. Vamos ler todos juntos esse texto que nos diz assim:
O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência todos os que o praticam. O seu louvor permanece para sempre. Meus irmãos, que Deus abençoe a nossa semana. Que Deus te abençoe, te guarde e te dê muita sabedoria, porque nós precisamos diante de um mundo que está em caos total.